Bora falar de futebol? É hora de encerrar os testes, é hora de colocar força máxima, tendo em vista a condição do Palmeiras no Campeonato Paulista, nessa reta final, muito próximo de não se classificar para a próxima fase, se continuar tropeçando. Foram 3 vitórias nos primeiros 8 jogos, com uma estratégia correta, na minha visão, de mesclar o elenco, projetando um ano muito complicado, de jogo atrás de jogo, sem descanso, sem recuperação, enfim. Claro, o Palmeiras hoje tem o Campeonato Paulista como a competição mais fácil, mais tranquila para mesclar peças. No entanto, a situação da reta final não é das mais tranquilas. E o Campeonato Paulista deste ano tem um sabor diferente para o torcedor do Palmeiras, para a diretoria do Palmeiras, para a história do clube. Caso vença, será o único tetracampeão da era moderna do futebol paulista. Ao mesmo tempo, como eu disse, é uma temporada muito longa, muito desgastante. E aí, a que preço o tetracampeonato paulista pode sair em relação às outras competições? Bom, a gente, claro, tem que analisar aqui a perspectiva em relação ao que eu falei no vídeo de ontem. E aí, dá para colocar força máxima e ao mesmo tempo não desgastar tanto os atletas que estão à disposição na comissão técnica de Abel Ferreira? A gente vai falar sobre isso, evidentemente, nesse vídeo. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas, tá? Clica no botão inscrever-se, me ajuda a chegar nos 100 mil. Tô querendo bater essa meta nesse ano para colocar uma plaquinha aqui. Me dá essa moral? Já clica no botão do lado, ó, ativa as notificações. Todo dia, 7 da manhã, tem um vídeo novo para você. E às sextas-feiras, uma live pra gente bater papo, pra gente trocar ideia. Show? Mais pra frente eu trago mais recados do trabalho que é realizado aqui no canal do Fragoso. Porque agora a gente vai mergulhar justamente no tema do vídeo. Vamos recuperar rapidamente a tabela do Palmeiras nesses últimos 4 jogos de primeira fase de Campeonato Paulista. Para quem não assistiu o vídeo de ontem, e vale assistir o vídeo de ontem, hein? Veja só, o time terá seus 4 últimos jogos com 2 desafios de primeira divisão e 2 jogos diante de adversários de divisões inferiores e que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O Palmeiras tem o Botafogo de Ribeirão Preto e a Inter de Limeira, adversários que estão lutando contra o rebaixamento e fazem campanhas ruins. E tem o São Paulo, Choque Rei em casa, e o Mirassol fora, que faz uma grande campanha, será o jogo decisivo, o jogo da última rodada. Aí a gente tem que olhar para a tabela de classificação, em que o São Bernardo tem 16 pontos, a equipe da Ponte Preta tem 15, o Palmeiras tem 13, e o jogo contra a Inter de Limeira marca 37 dias desde a reapresentação do time. Então estamos falando de mais de um mês, quase 40 dias. É bastante tempo. E, dentro desse período, o técnico Abel Ferreira girou o elenco e administrou a minutagem de todos os atletas em 6 dos 8 jogos disputados. Ou seja, só em 2 confrontos, contra o Guarani e contra o Corinthians, confrontos inclusive seguidos, que o Palmeiras de fato desgastou os seus principais jogadores em um período curto. Só nesse período. Em todo o restante do período, o Palmeiras fez uma pré-temporada, em meio a jogos oficiais, na qual a maioria dos jogadores jogou uma partida por semana. O Palmeiras, então, não está absolutamente desgastado. Isso dá para cravar sem dúvida alguma. A estratégia de revezar em 2 grupos os atletas, ela gera um resultado positivo em relação ao desgaste físico, independente dos resultados e dos placares adquiridos nos jogos, certo? Isso é muito óbvio de se entender. Então, isso já funcionou. O Palmeiras chega ao dia 13 de fevereiro com o time tendo a minutagem administrada. Ninguém com desgaste absurdo em campo. Ninguém cansado. Isso é fato. E o Palmeiras pode sim, nessa reta final, colocar o que tem de melhor à disposição, mesmo sem desgastar. Porque, é claro, estamos falando de 4 jogos em 10 dias. É pouca coisa para recuperar jogador. Pouco tempo. Porém, o Palmeiras pode trabalhar com o objetivo de descansar os atletas
ao longo dos jogos, pelo menos os principais, aqueles que serão mais exigidos fisicamente. Como isso, Fragoso? O técnico Abel Ferreira já usou essa estratégia. Pré-derby. O Palmeiras foi enfrentar o Guarani com o que tinha de melhor à disposição. E veja só, nesse confronto, o Palmeiras domina o Guarani no começo do jogo, no primeiro tempo, abre 2-0 no placar, é uma equipe de terceira divisão, apesar de toda a tradição, podendo até fazer mais, e no segundo tempo, o técnico Abel Ferreira descansa as principais peças que seriam desgastadas no derby, que seria o jogo seguinte. Veiga, Maurício e Aníbal Moreno saíram. O Rocha também deixou o campo, o Vanderlan também deixou o campo. E ele ainda deu rodagem para o Mike e para o Piquerez. O Piquerez precisava de rodagem porque estava voltando de lesão. O Mike, para já entender o que seria a estratégia, evidentemente usada com 2 alas no clássico. E a partir daí ele conseguiu pegar as peças, digamos assim, titulares, sacá-las. Ah, mas o Aníbal Moreno não foi titular no derby. Sim, mas aí é uma estratégia por opção, depois de analisar o que o Aníbal estava entregando e o que ele entregou contra o Guarani, por exemplo. Não havia uma escalação pronta para o jogo contra o Corinthians, mas os principais jogadores, claro, você já sabe quem são. E a partir daí ele conseguiu descansar seus principais jogadores de boa parte do jogo, resolvendo a partida. E pode fazer isso justamente nos últimos 4 jogos. Veja só, dá para repetir essa estratégia contra a Inter de Limeira e São Paulo. Depois vem o choque rei. Veja só. Contra a Inter de Limeira, o Palmeiras coloca aquilo que tem de melhor à disposição para iniciar a partida. Tenta fazer o melhor que pode, abrir vantagem no placar e no segundo tempo saca os jogadores que certamente estarão no choque rei, utilizando esses atletas por cerca de 1 hora, 60 minutos, 65 minutos. Mas nesse período, claro, o time titular precisa dar resposta diante da Inter de Limeira. É um time titular que não está desgastado fisicamente e que tecnicamente é muito melhor. Então precisa dar uma resposta. Assim como o time titular deu contra o Guarani. E a partir daí você descansa esses atletas no segundo tempo, fazendo com que eles não joguem 90 minutos, mas menos, joguem 60 minutos. Ultimamente jogar 100 minutos é o normal, né? Com os acréscimos mais compridos e merecidos por conta da cera, enfim. Mas você faz com que esses atletas joguem 1 hora de futebol, 1 hora e 5. E os preserva de 35 minutos, 40. Você consegue administrar a parte física, ainda que coloque durante um bom tempo dos jogos o melhor que tem à disposição. Vem o choque rei depois do jogo contra a Inter de Limeira e o Palmeiras vai desgastar o máximo que pode os seus jogadores para buscar o resultado, evidentemente. É um confronto importante, assim como era o derby. E um teste muito grande, assim como era o derby. Depois, o Palmeiras terá o Botafogo de Ribeirão Preto pela frente, em casa. E pode fazer a mesma coisa. Se utilizar das suas principais peças logo de saída, logo de apito inicial. E tentar fazer o que fez contra o Guarani, resolver o jogo nos primeiros 45 minutos, 50, 55 minutos, e depois poupar os atletas que serão desgastados na decisão contra o Mirassol. É um Palmeiras que tem mais investimento e jogadores mais técnicos e menos desgastados nessa reta final do que a Inter de Limeira e do que o Botafogo para poder resolver a parada em 1 hora de futebol. Ou pelo menos abrir vantagem em 1 hora de futebol e no restante do tempo administrá-la com seus jogadores reservas. Certo? Sendo assim, o Palmeiras conseguiria ter de saída nos próximos 4 jogos o melhor possível de Abel Ferreira. E ainda assim, não desgastaria os seus principais jogadores em 2 desses confrontos. Os confrontos mais frágeis, os confrontos mais fracos, de adversários mais frágeis, adversários mais fracos, que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e são de divisões inferiores, não pertencem à primeira divisão. Esse revezamento aconteceria. Eu vejo dessa maneira. Quase 40 dias depois da reapresentação, com a estratégia que foi colocada para administrar a minutagem dos principais atletas e do elenco como um todo, esse esforço para avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista pode ser feito sem prejudicar a temporada. Eu vejo dessa maneira. Quero saber como você enxerga essa reta final de mata-mata, ou melhor, de primeira fase em busca do mata-mata
no planejamento do técnico Abel Ferreira. Você faria o quê nesse momento para colocar o Palmeiras na próxima fase da competição? O que Abel Ferreira deveria fazer? O que a diretoria deveria decidir? Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, assim como você clicando no botão inscrever-se se não é um inscrito e também clicando aqui no botão de ativar as notificações para sempre receber os vídeos às 7 da manhã e bater um papo comigo nas sextas-feiras na live. Além disso, clica no joinha, clica no like, é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui no canal do Fragoso diariamente. Combinado? Se quiser ser membro já sabe, né? Só clicar no botão Seja Membro e apoiar mensalmente o trabalho realizado aqui no canal do Fragoso. Espalhe o vídeo para todo mundo, deixa a sua opinião nos comentários e bora falar de futebol.